Olá, eu sou Mary Hatch com mais uma semente de vida para o seu coração nesse dia chamado hoje. Hoje já são 8 de novembro de 2024 e mais uma vez eu estou aqui com você. Mais um dia para declarar a palavra de vida, a palavra de esperança ao seu coração. Mais uma oportunidade riquíssima que Deus me dá para que hoje eu possa aqui, de uma forma gloriosa, trazer uma semente de esperança ao seu coração, declarar palavras vivas, essas palavras que vão trazer para você mais fé, mais esperança, mais força para continuar nessa jornada da fé. Amém? Glória a Deus por isso. É com muita satisfação mesmo que eu digo a você que a abundante graça do nosso Senhor Jesus transborda sobre nós, transborda sobre você, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, sobre todos os projetos e os planos que Deus já colocou em seu coração. Creia nisso. Creia que a mão do Senhor está sobre você. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você está sob o domínio da luz, se você anda neste caminho, saiba que este caminho é um caminho de paz, é um caminho de vida, é um caminho de esperança. Jesus é a esperança que não morre. Aleluia! Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Mas eu quero te dizer que Jesus é a nossa esperança, que nunca morre e que permanece para sempre. Nele nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor diz lá em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem tenha medo. Jesus falando que Ele nos dá a paz. Jesus falando que Ele é a própria paz. E Ele dá essa paz para mim e para você, mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos dias complicados e tribulosos, nós temos paz. Sabe por quê? Porque a nossa paz é Ele. Ele nos dá paz. E através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, o nosso Consolador, aquele que nos direciona e edifica o nosso coração com a palavra de Deus, aquele que nos faz lembrar esta palavra, que Jesus nos dá a paz que excede todo entendimento. Então receba essa palavra e se você está sem paz, leia João, o capítulo 14 de João, nesse versículo 27, Jesus declarando: eu vos dou a minha paz. É tão interessante porque neste mesmo capítulo ele diz para nós que nós não ficaremos órfãos, não ficaríamos, Ele diz para nós que nós não ficaríamos órfãos, que ele iria para o Pai, mas que viria o Espírito Santo. E é neste lugar, cheias do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, que o Senhor declara que nós vamos ter paz, porque a paz dele habitará em nós. Eita Jesus! Então, se você está sem paz, se agarre a essa verdade, se apegue a esta palavra e receba esta paz nesse dia. Louvado seja o Senhor. E mais uma vez eu começo com você aqui um novo devocional da dor ao milagre. Esse lindo devocional é da Fabiola Melo. Ela é uma linda, que tem passado por muitos processos, que na pele sofreu grandes perdas, grandes dores, e neste livro, nesse devocional de 30 dias, ela traz ali reflexões das suas próprias experiências, daquilo que Deus falou com ela. E eu quero aqui compartilhar sementes desse devocional ao seu coração, aquilo que Deus também ministrou ao meu coração, e tenho certeza que vai edificar muito a sua fé, vai falar muito com você, porque eu sei que todas nós passamos por dificuldades, todas nós passamos por dias difíceis, todas nós passamos por dores, passamos por perdas, por lutos, por dias assim que só Deus para nos dar graça, só Jesus
para nos dar paz através do Espírito Santo. Só nesse lugar, no Senhor, que verdadeiramente vamos vencer essa jornada e vamos compreender que tudo tem um propósito. A palavra do Senhor diz que tudo tem um propósito debaixo dos céus. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu também creio que as dores fazem parte desse tudo. E essas dores têm um propósito, têm um porquê, têm uma direção para nos levar para outro nível na presença do Senhor. Tudo tem um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E Deus não perde nada. Eu costumo dizer muito isso. Deus não perde nada. Tudo que acontece na nossa vida, o Senhor vai usar para a glória dele. O Senhor vai fazer algo através da nossa perda, através do nosso luto, através dos nossos erros, através das nossas dores. Tudo Deus vai usar para algo maior em nossas vidas. Eu creio nisso. E esse devocional da Fabíola fala muito sobre isso. Que todas as dores dela está levando a sua vida para outro nível. Está fazendo dela uma mulher mais madura. Hoje ela é mãe, é casada há muitos anos, é pastora e está, através desses devocionais, compartilhando conosco as suas dores e as suas vitórias. As suas dores, as suas perdas e também aquilo que ela aprendeu, como ela cresceu, como ela amadureceu e como ela venceu em cada etapa da vida dela. E se você quer acompanhar esses devocionais, de segunda a quinta-feira, eu estou ali no grupo do WhatsApp, o Grupo Floresça, trazendo o devocional em áudio e textos. E toda sexta-feira estou aqui para fazer um resumão e fechar o devocional da semana. E tenho certeza que você vai ser muito edificada. Se você deseja estar comigo, é só clicar aqui no link da descrição e você já fará parte do Grupo Floresça e será muito bem-vinda no nosso meio. Quero te dizer que o grupo fica fechado somente na segunda tarde, que ele é aberto para pedidos de oração. À noite eu faço ali um momento de intercessão, trago uma pequena reflexão e depois o grupo é fechado para que a gente fique ali, só centrada, concentrada, focada no devocional da semana. Então aqui eu já quero começar com você com o nosso primeiro devocional. E o primeiro devocional, ela traz um título curioso que mexeu com o meu coração. O justo não é punido, o justo é podado. Nós precisamos compreender isso, que o justo, ele não é punido por Deus. O justo, ele é podado por Deus. Todas as vezes que nós estamos sendo neste processo, de poda, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nos momentos dos cortes de Deus, nós passamos por conflitos. E não foi diferente com Asaf. Quando você lê o Salmo 73, Asaf, ele passa por um momento de conflito. Ele passa por um momento de angústia. Ele chega a questionar por que muitas vezes o ímpio está ali vivendo a vida boa e o justo está perecendo. E ele chega a falar o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Às vezes nós fazemos esse questionamento aqui do salmista. Por que ele tá bem e eu estou mal? Sendo ali fiel a Deus, estando ali fazendo tudo direito, estando ali cumprindo com a vontade do Pai. Por que eu estou passando por esses momentos de dores? Por que eu estou passando por esses momentos de dificuldade? Por que? Eu quero te dizer, Deus não está te punindo. Não. O Senhor está te podando. E é interessante porque ela traz aqui algo falando sobre o corte. O corte da faca e o corte de uma poda têm o mesmo processo de cicatrização e de recuperação. Se você foi esfaqueado por alguém, ou se você passou pela cirurgia que o bisturi te cortou, o processo de recuperação é o mesmo. A diferença é que o corte da faca é para te matar.
E o corte da poda é para que você tenha vida e vida abundante. Deus sabe o que está fazendo com você. Ele não está te cortando, te podando para que você morra. Não. Sim, você vai morrer para o pecado, para as coisas do mundo, mas você vai viver mais e mais nesta paz que excede todo entendimento. Você vai crescer, você vai amadurecer. E todo momento de dor, de poda na sua vida é para algo maior. E a nossa frase na segunda-feira foi a seguinte: a nossa dor e o nosso sofrimento tem um propósito para que tenhamos uma vida em Jesus, uma vida sobrenatural com Ele. A poda é para isso. A poda não é para te matar. A poda não é para te punir. Se você está em Cristo e nova criatura saiba de uma coisa: a poda é para que você venha alcançar novos níveis. É para que você venha ser mais parecida com Jesus. É para que tenhamos uma vida com Jesus. É para que a gente venha viver verdadeiramente essa vida sobrenatural que encontramos somente no Senhor. Então, quando o salmista faz questionamento, ele não estava entendendo muito bem a poda naquele momento na vida dele. Mas quando você vai ler todo o salmo, ele chega à conclusão: qual é o fim do ímpio e qual é o fim do justo. E o fim do justo é vida eterna com Jesus. Eu não sei qual é a poda que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está no comando. Deus está trabalhando na sua vida e com certeza essa poda não é para te punir, mas esta poda é para que você venha ser mais parecida com Jesus e venha dar mais fruto e venha viver mais as experiências poderosas com Deus. Nesse primeiro devocional da dor ao milagre, a autora compartilha aqui que ela tinha perdido já três gestações. Ela tinha perdido o sogro. Ela estava passando por grandes podas, grandes processos. E ela entendeu que a poda não é para punir, mas que a poda, sim, a poda do justo é para algo maior. É para que sejamos mais parecidas com Jesus. Amém? Glória a Deus! E na terça-feira, a nossa frase foi a seguinte: somos chamadas a permanecer com Jesus, em Jesus, na videira verdadeira, sendo podadas para que possamos dar mais frutos para a sua glória. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, nós começamos na segunda-feira dizendo que o justo não é punido, o justo é podado. E na terça-feira, nós falamos sobre a poda. É interessante porque no capítulo 15 de João, diz que o ramo que não dá fruto é cortado, mas o ramo que está dando fruto, este será podado. A poda é necessária, mesmo quando estamos fazendo tudo certo, mesmo quando estamos obedecendo ao Senhor, mesmo quando estamos dando fruto, estamos andando no caminho perfeito de Deus, o Senhor vai nos podar. Existe um propósito maior na nossa vida. Ele quer que a gente venha dar novos frutos. Ele quer que a gente venha atingir um novo nível. Ele quer que a gente venha viver novas experiências. A vida com Deus é uma vida em movimento. A vida com Deus é uma vida de conhecimento que vai crescendo, crescendo, crescendo no Senhor. Viver com Deus é viver novidade de vida. Por isso que nós passamos pela poda. Por isso que Deus nos pega, pelo braço e vai direcionando a um lugar de frutificação. Deus chama mulheres para frutificarem, não só uma vez. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis que nós deveríamos frutificar. E nós vamos ver no capítulo 1 de Gênesis que toda semente que nasceu para ser uma árvore frondosa, ela se tornou uma árvore frondosa e frutífera. E essa frutificação fala de algo contínuo. Nós não podemos viver só de um momento, não na presença do Senhor, só de viver de um fruto, não. O Senhor nos chama para viver produzindo novos frutos, cada vez maiores. Quanto mais frutos produzimos, tenha certeza que passaremos por novas podas para dar mais e mais frutos,
Seremos conhecidas como discípulas de Cristo e os nossos frutos vão glorificar o Senhor. Por isso devemos entender que a poda é necessária, mesmo quando estamos fazendo tudo certo. Quando nós vamos observar, Jesus, ele foi podado na cruz. Jesus foi podado na cruz. Jesus, sendo crucificado na cruz, ele pôde gerar frutos abundantes e toda a humanidade foi alcançada por essa poda de Jesus na cruz. Eu quero te dizer que se nosso Jesus foi podado para que pudesse dar mais frutos, quanto mais eu e você, Deus está nos chamando para nos entrar neste lugar de obediência e aceitar a poda dele, porque é nesse lugar que vamos dar muitos frutos, como o nosso Jesus. Então se alegre no Senhor, porque você é fruto dessa poda de Jesus lá na cruz. Eita Deus! E na quarta-feira a nossa frase foi a seguinte: muitas vezes o que nos impede de vivermos o novo do reino de Deus é apego ao que é velho. Deus está buscando filhas que sempre estejam abertas a viver as coisas inéditas que Ele tem preparado para nós. Você quer viver as coisas inéditas que Deus já preparou para você? Você quer andar nesse caminho novo, vivendo a abundante vida que o Senhor preparou para você? Então eu quero te dizer, abra mão do passado para viver o novo de Deus. Muitas vezes ficamos apegados às coisas do passado. Muitas vezes ficamos olhando para trás e deixamos de viver o novo de Deus. Olha o que nos diz Jeremias capítulo 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por que se apegar às coisas do passado? Por que olhar para as cebolas do Egito? Por que se deixar levar por aquilo que não serve mais para nós? Não tem como viver coisas novas e receber o vinho novo de Deus em odres velhos. E quando você vai olhar para a vida do povo de Israel quando saíram lá do Egito, nós vamos ver um povo que murmurou. Nós vamos ver um povo que ficou rodando 40 anos ali na montanha, no deserto, porque se apegou às coisas do passado, porque não estava entendendo o novo tempo de Deus. O novo tempo de Deus nos leva muitas vezes para lugares difíceis, sim. Muitas vezes vão passar por momentos de dores, sim, para que a gente possa viver realmente coisas novas em Deus. E aquele povo não estava entendendo. Às vezes nós queremos sair dos lugares difíceis, começamos a murmurar e queremos voltar lá para trás. O Senhor está dizendo para mim e para você que me ouve: não olhe para trás e não esperneie nos dias que Deus está trabalhando na sua vida. Deixe o Senhor te tratar, te refinar. Porque nesse lugar nós vamos receber algo poderoso de Deus. E Ele vai nos levar a lugares mais altos. Nós vamos viver coisas novas no Senhor. Há uma Canaã para a gente viver. Mas não podemos entrar na terra prometida com a mentalidade das coisas do passado. Porque senão vamos fazer tudo errado. Vamos perder a oportunidade de viver coisas novas. Porque muitas vezes estamos vivendo em Canaã com a mente de escravo. Então deixamos de aproveitar. Então deixa Deus te tratar, deixa Deus te podar, deixa Deus te ajustar, porque no tempo certo você vai viver coisas lindas. Entre a dor e viver o milagre tem um processo, tem processo de deserto, tem processo de dor, para que você não chegue com a mente de escrava na terra de Canaã. Em nome de Jesus, receba esta palavra nesse dia, pega essa palavra no seu coração. Não se apegue às cebolas do Egito. Não murmure, porque Deus tem algo novo para a sua vida. E quinta-feira nós falamos de algo que mexeu muito com o meu coração. E a nossa frase foi a seguinte: peça sabedoria a Deus para enxergar as coisas que realmente têm valor e livramento das tentações diante dos manjares que esse mundo oferece. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
preferindo ser maltratado com o povo de Deus no deserto, aos prazeres do pecado durante algum tempo. Mexeu muito comigo essa palavra, porque muitas vezes nós estamos trocando as nossas dificuldades, mas tendo a presença de Deus, por uma vida de facilidades sem a presença de Deus. Aqui, Moisés, ele rejeita o passado, ele rejeita caminhar sem Jesus, ele rejeita caminhar sem Deus. Quando o povo estava ali murmurando no deserto, quando o povo estava ali querendo voltar para o Egito, a palavra do Senhor diz que o Senhor se ira e diz para Moisés: prossegue, Moisés, levando esse povo para a terra de Canaã, com essa mente de escravo que eles estão aí, porque eu não vou. E Moisés diz: eu me recuso, Senhor. Eu me recuso ir sem o Senhor. Eu me recuso estar dando um passo sem a tua presença. Eu prefiro as dificuldades com o Senhor do que estar em algum lugar na terra prometida sem a tua presença. E a minha pergunta para nós, para mim e para você, é: será que nós estamos querendo trocar as nossas dificuldades, os momentos de deserto, as nossas dores, querendo pular os processos para viver uma vida de facilidade, mas sem a presença de Deus? Porque é melhor estar no deserto com Deus, é melhor passar as dores com Deus, é melhor ser podada por Deus, porque tudo isso tem um propósito. Porque o justo não é punido, o justo é podado, o justo é moldado para a glória de Deus. Mas aquele povo queria voltar, aquele povo estava aprisionado. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se ira com aquele povo. Mas Moisés se recusa a voltar atrás ou prosseguir sem o Senhor. Que esse seja o meu desejo e o seu desejo, prosseguir louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ainda que seja em dias difíceis, ainda que seja passando por afrontas, por pelejas, ainda que você esteja sendo assim injustiçado em algumas coisas, que eu e você possamos verdadeiramente viver nesse lugar, no centro do querer de Deus, querendo a presença dele acima de tudo. Por isso, precisamos pedir sabedoria a Deus para enxergar as coisas que realmente têm valor. E precisamos orar pedindo livramento das tentações diante dos manjares que o mundo nos oferece. Moisés podia ter cedido e falado: opa, vou ser rei desse povo, esse povo vai me servir e tá tudo certo na terra de Canaã. Mas não, ele decidiu prosseguir com Deus. Ainda que tivesse que ficar mais um tempo ali rodando no deserto, por causa da mente escrava daquele povo. Que eu e você possa todos os dias refletir, meditar, pensar, ruminar. Deus está nos podando. Deus está trabalhando em nós. A nossa leve e momentânea tribulação está nos trazendo um peso de glória. Da dor ao milagre. Nós estamos vivendo algo poderoso, extraordinário. E quando o milagre acontecer, nós vamos testemunhar das maravilhas do Senhor. E para finalizar, eu quero trazer para você aqui o devocional de hoje, de sexta-feira. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, ainda que não pareça no momento. Terminei o devocional com você sobre o mistério da vontade de Deus, que foram mais de 50 dias falando sobre isso. E eu cheguei à conclusão que ainda que não pareça no momento, diante das dificuldades, diante da dor, diante da perda, diante do luto, como ela que passou, né? Fabíola que passou por momentos difíceis, perdeu 4 gestações. Sabe o que é isso para uma mulher que deseja gerar? Perdeu o sogro, passou por outras situações familiares difíceis. Mas ela diz aqui, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que no momento do sofrimento a gente não veja. E no mistério da vontade de Deus foi mais o que o autor falou. Ainda que a gente não compreenda o mistério daquele momento, a vontade de Deus é perfeita, ela é agradável, ela é boa para nós.
Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer para você, querida, acredite, ainda que algo não faça sentido nesse momento da sua vida, ou que você não entenda alguma situação, que você possa entregar tudo nas mãos de Deus e manter o seu coração cheio de fé diante da dor, diante da perda, diante dos momentos difíceis. Por mais que haja luto, desânimo, depressão, desemprego, traição, por mais que a situação seja devastadora, nesses momentos que não parece que a vontade de Deus está em ação, eu quero te dizer, ela está. Eu quero te dizer, Deus está vendo. Deus compreende a tua dor. Deus está trabalhando em você. Deus está te colocando no lugar mais alto. Você está sendo podada, você não está sendo punida. Para que você possa entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que você esteja mergulhada na palavra de Deus. Que você compreenda o que Deus está falando com você através das Escrituras. Através disso aqui. É no lugar mergulhada na palavra, na oração, no jejum, que nossa mente vai sendo transformada e nós vamos vivendo a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Olha isso, um espírito alimentado pelas palavras bíblicas é uma vida frutífera. Um homem e uma mulher que está mergulhado em Deus vai viver algo novo. Não vai ser vencido facilmente. Vai entender que está sendo podado e não punido. Vai entender que está sendo transformado. Eu quero te dizer, Deus está nos chamando para esse lugar. Quando nós estamos fortes em Deus, nós vamos recebendo revelações do céu e recebendo força para prosseguir. Deus está no controle da minha vida e da sua. Quando você pega uma peça de tapeçaria, você olha ela pronta assim, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas quando você vira, é um emaranhado de linhas, né, passando para lá e para cá, que nem parece que é aquela linda paisagem. Às vezes é uma flor, às vezes é uma árvore, às vezes é um quadro de uma casa. Eu acho lindo tapeçaria, já tentei fazer um tempo atrás, mas nunca tive paciência. Mas é lindo. Então quando você vira, parece que não tem sentido, né? Aquele tanto de linha, tem aquele tanto de emaranhado. Mas no fim, nós contemplamos um lindo quadro. E é assim que Deus faz a nossa vida. E eu quero te dizer, a nossa caminhada com Jesus se assemelha a uma peça de tapeçaria. Muitas vezes não entendemos porque não estamos olhando direito. Olhamos com olhar de dúvida, comparação, incredulidade. Não é assim? Quantas vezes olhamos para situações, para os emaranhados, para as coisas que não estão dando certo e parece que não tem muito sentido, porque nós não estamos olhando com o olhar do céu, com o olhar de Cristo. Mas eu quero te dizer que o Senhor está nos chamando para ver com o olhar do céu. Parece que tudo está um caos, mas na verdade, tudo o que precisamos fazer é enxergar pelo lado certo. Precisamos pedir a Deus por olhos espirituais para que possamos contemplar a boa obra que está sendo tecida em nós. E a minha oração nesse dia é para que a gente possa enxergar com os olhos bem abertos, nesse momento de dor, nesse momento de perda, nesses emaranhados da vida, e compreender a grandeza do agir de Deus em nossas vidas. Amém? A poda é necessária. Nós não estamos sendo punidas, nós estamos sendo podadas. Nós precisamos abrir mão do que é velho para viver coisas inéditas no Senhor. Nós precisamos querer a presença do Senhor mesmo na dificuldade. E precisamos entrar neste lugar em Deus para compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ainda que
não entendamos, que venhamos enxergar com os olhos do céu. Deus quer abrir o nosso entendimento. Deus quer abrir a nossa visão. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus as nossas vidas? Da dor ao milagre. Deus está trabalhando e vamos viver, sim, com certeza, grandes milagres. Eu não sei qual é o seu processo, eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei se você ainda está presa no passado. Eu não sei se você tem se sentido punida. Eu não sei se você tem, por algum motivo, deixado este lugar da presença de Deus. Mas eu te convido a orar nesse momento comigo e se submeter a essa poda, a esse processo, para viver grandes milagres. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, oro para que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para compreendermos a Tua grandeza, o Teu agir, Senhor, nos cenários caóticos das nossas vidas. Senhor, nós não precisamos compreender todos os detalhes, mas, Senhor, que venhamos nos agarrar à verdade imutável de que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor está presente cuidando de todas as coisas, que o Senhor está tecendo a nossa história, Senhor, com riqueza de detalhes. Senhor, que nesse momento, quem me ouve, Senhor, possa, Senhor, ter convicção disso, que o Senhor está tecendo a vida dela, Senhor, com riquezas de detalhes. Senhor, nesse momento eu peço, Pai, perdão por todas as vezes que duvidamos que o Senhor está no controle. Senhor, que possamos nos manter neste lugar de confiança, meu Deus. Peço que nos dê discernimento para olhar para a Tua vontade com olhos de confiança, com olhos de fé e com olhos de esperança, em nome de Jesus. Entendendo em todo o processo que não estamos sendo punidas, mas estamos sendo podadas para dar mais frutos e frutos que permaneçam, Senhor, para que sejamos conhecidas como as Tuas discípulas e para que Teu nome, Pai, seja glorificado aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha amada. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra e até a próxima, com mais um devocional da dor ao milagre. Que você possa saber que, com certeza, no fim de tudo, você vai viver grandes milagres. Que Deus te abençoe e não se esqueça, floresça em todo tempo, semente de vida para o seu coração.